Figueroa. Lorena que autorizou o boi, bateu no raio, boi, vem Duda Figueroa. Aí Lorena, boi, bateu, raio, boi, vai 04, descendo, vem Duda, vem a 05. E o grupo Clóvis Paiva Ribeirão. Aí Lorena Cosme descendo, ela faz a volta na cauda do boi, vem Duda Figueroa. Aí Lorena leva pra cá. Vaqueiro, se alguém tiver um cafezinho aí, eu pago caro, hein? Expresso. De boi, fé. Vai de boa, Estevam. Aí João Vitor, boi, bateu lá, boi, vai 9, vai Giovana Ferreira. Um cafezinho aí, Soró? Tem? Aí Giovana Ferreira, vai de boi, montando o Black Bingo, vem Vanderlé. Aí Giovana Ferreira, acredita, vai de boi. Ama na mão direita, boi, rende a força dela. Zero. Aí a Dudinha Sequeira do Mourão, ela autoriza, sangue aberta, ela vai boi. Aí a garota descendo, boi, bateu lá, boi, vai 14. Vai Dudinha descendo, trabalha na 14, vai na calda do boi, vem a Alice Cavalcante. Vai Dudinha Sequeira. Aí a Alice Cavalcante do Mourão, vem a Alice, se apresenta, é a 15, ela que autorizou. Autorizou a Alice Cavalcante, boi, bateu lá, boi. Vai representante da Capela Ross, Paco de Lore. Vai a 15 descendo, vem Caroline. Vai a Alice Cavalcante descendo. Zero. Categoria estrela, vai acordando aí nos caminhões, a cidade do Vaqueiro. Vai Caroline descendo, foi partiu da contramão daqui pra correr. Caroline em cima, vai depois, vai 16, vem Sarinha Vaqueira. Aí a Caroline vai descendo, vai bater o trabalho da Caroline. Vai a 16 descendo, vem Sarinha Vaqueira, vem 17. Caroline vai depois, acredita, vai pra faixa, leva pra cá. Olha, boi. Aí a dupla vai descendo, vai a Aline, trabalha a Aline. Aí a Aline descendo. Aí desce a Aline, trabalha, vai de boi, leva pra cá. Zero. Bora rodinha. Aí a Raquel que autorizou trabalhar, Raquel vai 25, Raquel vem Mônica Cardoso. Aí a Mônica Cardoso não molhava alguém nos caminhões aí que acordou pra disputar. Vem um cafezinho, traz pra nós, lá vai boi. Zero. Acordado na cidade do Vaqueiro, começou a disputa final. Disputa na categoria feminina. Com 20 duplas, estamos na primeira rodada. Daqui a pouco tem a disputa na categoria estrela. 166 duplas, vai Mônica descendo. Vai de boi, leva pra cá. Olha, boi. Na Ferreira do Mourão, 69, está apresenta, vai garota, legal, autorizou. Autorizou, Giovana Ferreira, levanta a Black Bingo. Equipe Tim Freitas, aí a Pedra. Grupo Maria da Ré, vem Vanderlé. Vai Giovana Ferreira descendo. Zero. Aí a dupla H autorizou, trabalha a Bia, vai depois, vai 22 de Bia. Aí a Bia Alves vai descendo, trabalha, vai depois, vem Mônica Cardoso. Vai Bia descendo, a dupla da Almirã. Aí é Vertente, vai depois, leva pra cá. Zero. Vem Virgínia subindo, vem a 03, alô Duda Figueroa. Vem Duda Figueroa subindo, vai boi. Vai Mônica Cardoso, trabalha, vai depois, Grupo Maria das Neves, aí a Pedra. Ela vai descendo, faz a volta na calda do boi, boi partiu, foi embora. Zero. Aí a Duda Figueroa autorizou o boi, partiu, lá vai boi. Vai a 05 descendo, vem Vanderlé. Duda Figueroa trabalha, vai na calda do boi, vai pra baixo. Vai de boi, leva pra cá. Olha, boi. Boi Bia Alves. Aí a Claudete legal, autorizou, trabalha a Claudete, vai de boi, vai 20. Olha, vai pra correr, boi lá. Vai a Claudete, o boi partiu, lá vai boi, trabalha, vai Claudete. Vai a Claudete 20 descendo, vai a 20, vai de boi, vem Bia Alves. Vem a 22. Claudete 20, acredita, vai de boi, leva pra cá. Olha, boi. Bia se apresenta, tudo certo, legal, autorizou. Aí autorizou, vai Bia, boi partiu, lá vai boi. Bora, vai, quem vai correr. Aí Bia descendo, vem Virgínia. Aí vem a 03, alô Duda Figueroa. Vai Bia Alves, trabalha, vai na calda do boi. Aí já volta Bia. Vai de boi, leva pra cá. Olha, boi. Aí o boi bateu lá, aí o boi trabalha, Virgínia Carvalho, vai 03. Vai Virgínia Carvalho, descendo a 03. Olha, boi. Aí a Duda do Morel, equipe Figueiredo Rancho. Santa Cruz do Caparibe, legal, autorizou. Vai Duda Figueiredo descendo, vem Vanderlé. Duda Figueiredo trabalha, vai de boi, acredita, vai pra baixo. Zero. Aí a dupla vai de boi, trabalha Vanderlé, vai do Henrique, Vanderlé. Aí Vanderlé descendo em Pedro Henrique, aí vem Duda Siqueira. Aí vem Dudinha Siqueira. Aí a Vanderlé vai descendo, boi partiu lá, vai boi. Aí a 2010 vem Dudinha Siqueira, depois vem Claudete. Vai Vanderlé descendo. Vai meu boi, leva pra cá. Olha, boi.
Aí a dupla cá, autorizou, trabalha a Claudete e Pinto, vai vir descendo. Aí a Claudete vai depois, dupla de Gataúba, vem Duda Siqueira. Claudete e Pinto vai depois, partiu, foi embora. 0. Aí vai Duda Siqueira descendo, vai partir lá, Raimundo vai 14. Aí a dupla que representa Gataúba, vem Mônica Cardoso. Duda Siqueira vai depois, Dudinha, leva pra cá. 0. Tudo certo, agora começa agora o show da rodada final, já abre a rodada aí com Mônica Cardoso. Vem na pista agora, Mônica. Controle do Mônica Cardoso, vem aí, tá todo no protetor, passou a volta sensacional, vai com tudo agora, Mônica Cardoso. Vem com você pra fazer valer, segura. Olha boi. Virgínia Carvalho que se representa o Três Trabalho, vai controlando, vem aí, representa a Surubim, vem, tá todo no protetor, sensacional, passou a volta, vai com tudo agora, Virgínia. Vem com você agora pra fazer valer, segura. Olha boi. Vem no Morão, se apresenta, vem Duda Figueiredo, aqui autorizou, vem a Duda Figueiredo. Aí a Duda autorizou. Bora. Bora, vai, cheio, boi. Duda Figueiredo aqui se apresenta, trabalha Duda Figueiredo, vem aí, tá todo no protetor, passa a volta sensacional, Duda Figueiredo, vem com tudo agora, só tá forte no braço pra fazer valer, segura! Olha boi. Agora vai com tudo, agora vem aí, tá todo no protetor, já passa a volta sensacional, show da disputa final, categoria feminina, vem com tudo agora pra fazer valer! 0. Representa Zé Gonzaga, vem Carline, vem na ponta do protetor, Carline Silva, passou a volta sensacional, vai com tudo agora, e bota a volta aqui perto e vai embora pra fazer valer, segura! 0. É Claudete e Pinto, Major, autorizou. Claudete que se apresenta, vem agora, vem Claudete, tudo certo, autorizou, chega pra cá, vambora. Ela vai controlando, vai trabalhando, vem. Tá vendo o protetor, Claudete já passa a volta, vem com tudo agora, Claudete. Vem, solta a potência do braço, escapuliu, foi embora. Se apresenta, vem aí. Se apresenta o grupo Mirão, vem lá. Bia Alves, ela vai trabalhando, vem controlando agora na ponta do protetor, passou volta sensacional, Bia Alves, vem com tudo agora. Vem pra fazer valer, segura. Olha boi. Representando o grupo FM, vem aí. Mônica Cardoso vai trabalhando, vem controlando agora na ponta do protetor, passou a volta sensacional, vem Mônica. Vai com tudo agora pra fazer valer, segura, Mônica. Olha boi. Silva, viu? Alô, Pato Silva. Aí a Virgínia já passa a volta, a Virgínia vem com tudo agora. Solta a potência pra fazer valer, segura. 0. Bora, boi, tá rolando. Ligou não. Bora. Passar. Aí vem Duda. Ela vai trabalhando, vem controlando agora. Vem lá na ponta do protetor, vem Duda. A sua volta vai com tudo agora. Solta a potência no braço pra fazer valer, segura. Olha boi. Recebia que volta na pista, Bia Alves, já autorizou Bia Alves. Ela vai trabalhando, vem controlando agora na ponta do protetor, sensacional. Vem, passa a volta, vai lá. Vem, Bia Alves, solta a potência no braço pra fazer valer, segura, Bia Alves. Olha boi. Mônica Cardoso que se apresenta, autorizou Mônica Cardoso. Começa mais a rodada final agora e vem ela. Na ponta do protetor, passou a volta sensacional. Vem Mônica, vem com tudo, Mônica Cardoso. Vai com você agora, segura Mônica. 0. Dando certo, já autorizou, vem em busca do título de campeão, vem Duda. Vai trabalhando, vai controlando agora, vem aí na ponta do protetor, sensacional. Já passa a volta, vem com tudo agora, Duda. Vem com você, solta a potência no braço pra fazer, escapuliu, foi embora. 0. Pelo certo dia que se apresenta a Bia Alves, que vem agora, vem aí, pra ser a grande campeã, na ponta do protetor, passou a volta sensacional, vem Bia, vem pra ser a campeã agora, solta a potência pra fazer valer, segura! 0. Em busca do título de campeão.
campeã. Cardoso, aí vem ela. Vai controlando Mônica. Na ponta do protetor, passou forma sensacional. Vem com tudo agora, vem Mônica. Vai com você agora pra fazer, Fábio, segura! Olha o boi. Pelo certo, tudo aqui se apresenta, autorizou, trabalha Duda, vem Duda. Já vindo aqui, vem na ponta do protetor, já passa a forma, vai com tudo agora. Tem que fazer valer pra empatar, vem com tudo, Duda, segura! Certo. E aqui se apresenta na pista nesse momento, aí vem ela. Vai controlando o Bia. Miguel Alves, vem na ponta do protetor, passou falta sensacional. Arapiranha vem com você agora. Só com potência pra fazer, Fabinha, segura, Bia. 0. Chega pra cá, Mônica. Miguelinho, mais uma vez campeã aqui no Parque Boi Nelore. Amanhã de segunda-feira, entra receber esse título muito importante para todos que estão em casa. Parabéns, mais uma vez aqui no Parque Boi Nelore se repete a cena de levar mais um título de campeão. Qual a emoção que você está sentindo nesse momento, Mônica, diante de tantas meninas aí que disputaram com você também durante esses 4 dias de competição? Boa noite. Obrigada, prefeito, por tudo. E você disse que ia se repetir, graças a Deus. A vontade dele foi feita. Quero agradecer a Deus por tudo que ele me proporciona diariamente. A Nossa Senhora Aparecida, que eu pedi o tempo todo ali a ela. A Claudinho que ia embora, mas ficou aqui para esperar e ele foi essencial demais. Obrigada, Claudinho, eu sou fã. Agradecer a Irã, que bateu esteira na classificação, mas não pode ficar, e eu sei que ele está lá torcendo. A Maciel, que me abandonou também. Mas deixou o carro de esteira pra mim. A meu pai, está sempre comigo, minha mãe, que é tudo na minha vida. A Emily, que está lá filmando minhas carreiras. A todas as minhas amigas que estão lá torcendo por mim. A esse cavalo aqui, que hoje ele estava valente, mas sem ele eu não sou nada. Ele que me ajudou em tudo sempre. E eu entreguei na mão de Nossa Senhora e confiei nela e nesse cavalo. Agradecer a Pedro que cuida dele em casa, cuida aqui. A meu patrão, doutor Fernando Freitas. A Maria Cecília por tudo, está do meu lado sempre. E mais uma vez eu quero dedicar esse prêmio a Alex, que a gente não esquece dele nunca, né? E é isso, gratidão a Deus por tudo sempre.